Olá, nós estamos na Câmara Municipal de São Paulo, hoje para conversar e conhecer um pouco mais do quarto vereador mais votado da cidade, com 98.717 votos. Ele, que está já ao meu lado aqui, Felipe Beccari. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho, mostrar para o pessoal o que é o trabalho de um vereador. Mas antes de tudo, Felipe, conta pra gente quem que é o Felipe. Felipe é um cara que é formado em duas faculdades, Educação Física e Direito. Primeiro, Educação Física, pela minha raiz no esporte, sempre pratiquei esporte, fui atleta mirim, atleta juvenil, atleta júnior de futebol e outras modalidades, né? Inclusive, até poucos anos atrás, atleta amador também. Fiz Educação Física por essa ligação, fiz o Direito depois e fiz 6 pós-graduações, então a gente já estudou um pouquinho. Eu lembro que na época que a gente começou a divulgar nosso trabalho nas redes sociais, era uma falha minha e é até hoje, não divulgar tudo que estudei, que me preparei para estar aqui. Né? Aquela ideia de imediatismo que as pessoas têm de querer conquistar tudo para ontem, eu não sou diferente, mas a gente, quando começa a passar um tempo, você olha para trás, você vê que tudo que nós fizemos agregou na nossa vida de alguma forma. Então, hoje eu acredito que parte da retórica que eu tenho, da oratória, do que eu faço aqui, como eu consigo me comunicar nas redes sociais ou aqui com você, faz parte desse processo também de cultura, né? de aprendizado que eu tive. Então, eu fico muito feliz em ter isso e preciso explorar mais, né? Esses 6 cursos de pós-graduação graduação que fiz até chegar aqui. Então, foram alguns anos de estudo, né? Deram essa base do direito para mim, deram essa base jurídica, que é muito importante aqui, né? Um dos 3 poderes aqui usando na Câmara. E isso foi me moldando como pessoa, sempre muito reservado, né? Sempre fui muito reservado, sempre fui de ficar em casa, estudando bastante. Então, criei essa minha carreira desde lá de trás, prestei o concurso público para a Polícia Civil há 10 anos atrás, 10 até um pouquinho mais, eu acho que agora, e fui aprovado nesse primeiro concurso que prestei, exerci esse cargo por quase 10 anos, até me afastar para assumir como vereador da cidade, e hoje eu estou aqui por causa da rede social, hoje eu estou aqui por causa das pessoas, como vocês estão assistindo. Foi uma mudança abrupta na minha vida, a gente pode dizer. Até meados aí de 2019 eu sequer tinha seguidores na rede social, tinha ali 10 mil, 15, 20 mil, e os nossos resgates de animais, que é a essência do nosso trabalho, né? Hoje tenho muito orgulho em dizer que já estamos em outras causas, outras pautas, que não só a causa animal, mas né, não posso me furtar de dizer que a gente chegou aqui com base principalmente nela. 90% era da causa animal, né? E a gente sabe que quando você senta numa cadeira dessa, você precisa estar atuando em outras frentes, com outras demandas, e isso que a gente vem fazendo desde o primeiro minutinho que a gente está sentado ali, né? Então, claro que a causa animal, como eu disse, foi o que me trouxe, porque nossas lives de resgate, nossas transmissões ao vivo, resgatando animais em situações precárias, em condições terríveis de subsistência, né, digamos assim, isso animais de rua, sem contar ainda aqueles que têm tutores negligentes, né, ou infratores, vamos dizer assim, para ser bem sincero, que praticam os maus tratos. Então a gente criou um conceito nas redes sociais de denúncia, atendimento da denúncia, pós-resgate, né, que até a adoção responsável do animal. A gente meio que criou uma história sobre cada vida que a gente resgatou, e a gente está falando de mais de 4 mil que eu fiz nesses últimos 12 anos aí de luta. Os últimos 3, 4 anos de rede social, que tenham sido 3 ou 4, acho que mais de 2 mil animais já, se a gente for somar. Só ano passado foram 300 no primeiro ano de mandato. Isso é muito complicado de se fazer, quando você tem que se desdobrar entre o social e o legislativo. Mas a gente continua firme agora, aprendendo cada dia mais, super grato cada dia mais também. Por isso que cada oportunidade de falar como essa, eu acho que é um privilégio que eu tenho, que alcance mais 1, 2, 10 pessoas, e para aqueles que já acompanham, entender um pouquinho melhor do que a gente faz. Sim. Você falou bastante da causa animal, mas aonde você percebeu que tinha que assumir a posição de vereador para poder ajudar muito mais? Olha, isso foi bem orgânico, foi bem espontâneo e foi uma decisão das pessoas, não foi minha, por assim dizer. Acho que minha teve 5% de poder de decisão, eu tive 5% de poder de decisão nisso. Eu nunca tive nenhum link com a política, né? Nunca tive uma ligação, nunca trabalhei, nunca tive um amigo próximo que trabalhasse, então nunca fui estimulado a isso, né? Estamos num país, infelizmente, muito ainda leigo com relação à política, né? Ou se pode dizer preguiçoso, não pode dizer ignorante no sentido literal da palavra. Infelizmente, vivemos um momento crítico da política e poucas são as pessoas que se interessam em entender que ela é necessária para fazer a mudança que a gente tanto quer. Né? Então, claro que a gente tem que mudar as peças,
Por isso eu acredito numa nova política, de novas pessoas, e não aquela coisa patriarcal, digamos assim, a coisa meio arcaica, de um coloca o filho, depois coloca o outro, e não sai daquela mesma ideia. Acho que a gente tem que apostar em novas pessoas, e principalmente ligado a causas sociais. Acho que se a pessoa tem algum tipo de trabalho social, já indica que ela se preocupa com o outro, né? Seja animal, seja uma outra pessoa, qualquer batalha dessa que seja. Então, acho que a gente consegue mudar ainda. E por essa reticência que eu sempre tive, vou dizer esse medo, mas que as pessoas me interpretem bem, essa repulsa que as pessoas têm da política. Falou de político, já vira os olhos, já vira a cara. Eu também fui muito conservador quando a primeira pessoa me disse que eu poderia virar vereador da cidade de São Paulo. Eu falei, você está completamente doido. Eu nunca trabalhei com isso, não faço a mínima ideia, sou um policial, trabalho no meu plantão, trabalhava 12, folgava 24, trabalhava 12, folgava 72. Trabalhei 6 anos na rua, 4 anos interno, administrativo. Então quando chegou essa ideia, eu falei, não sou esse cara, né? Não teria essa frieza para lidar com isso, é um cara mais coração. As pessoas que me viram, né, nessa trajetória entenderam que eu sou um cara 99% de coração. Eu vou e faço de novo, deixo realmente a paixão falar um pouquinho mais alto, tanto que me desgastei muito. Tem a outra parte do Felipe Pessoa, que a gente não precisa falar hoje aqui, claro, nem entrar em tantos detalhes, mas abri mão de muita coisa para estar aqui. Aí quando eu digo de muita coisa, não é só relacionamentos interpessoais, familiares, enfim, mas um estado de saúde meu, né? Eu tive uma depressão, por exemplo, e super encaro isso de uma forma legal, para mostrar para as pessoas que realmente isso acontece e que isso precisa ser vencido, isso precisa ser debatido, isso precisa ser estudado. E as pessoas que quase todo mundo hoje tem algum indício de um estado depressivo, algum histórico, algum link com alguém que já teve. Então a gente precisa vencer esse tabu ainda, que eu não sei como não vencemos, né, desses transtornos, dessas situações que as pessoas se sentem sozinhas e precisam de ajuda. As pessoas começaram a falar, por que você não vai e encara uma candidatura a vereador de São Paulo, para futuramente virar deputado federal? E eu falei, deputado federal está pior ainda. Não, vereador, jamais conseguiria. Então eu relutei muito por isso, e principalmente por ser mais conservador e ser coração, que eu falava, eu não aguentaria o jogo, a frieza da política. Não conseguiria lidar com essas ferramentas jurídicas, políticas, enfim, se tratando de pessoas passando fome, ou passando necessidade, ou animais, ou o que seja, esperando essas minhas atitudes. Será que eu aguento tudo isso? Então eu fui muito exigente com relação a isso, fui muito conservador, mas ao passo que, com a demanda aumentando e eu entregando esse conteúdo para as pessoas de resgate, realmente você vê que não tem para onde você correr. Então eu cheguei a uma conclusão que o Felipe aguentaria mais 3 anos fazendo aquilo. E eu falava isso na internet, sempre fui muito franco. Então eu falava, gente, vocês estão me vendo fazer? Tão feliz que eu resgatei esse animal que estava sofrendo? Eu não aguento mais esses 2 anos, 3 anos. Eu não aguento. Eu vou sair, vou sumir. É que venha um de vocês fazer isso aqui, 2, 10, que seja. Mas isso não vai dar. A gente não aguenta. A gente quer ter família, quer ter filho, eu não sou diferente. Então eu comecei a entender, até pelo pedido das pessoas, que realmente a política poderia ser um caminho. Melhor do que resgatar 100 animais em um mês, que é incrível, você tem um retorno muito lindo, principalmente dos animais com você, seria muito mais interessante fazer uma lei que protegesse esses animais e que perdurasse por décadas. Com certeza. Então eu comecei a entender que isso era uma missão real, né, palpável, porque se as pessoas que estavam me acompanhando botavam fé em mim e elas que iam lá na urna votar, por que não arriscar? Por que não falar, vamos pra cima, vamos brigar, vamos lutar por algo, que é uma hashtag que eu uso. Lutar por algo porque qualquer causa social, não necessariamente animal. Você gosta de animal, você não gosta de animal? Ok, você respeita. Você pode lutar por crianças, por idosos, por proteção à mulher. Você pode lutar por qualquer coisa. Então eu acho que a gente tem que retribuir ao mundo um pouquinho de tudo que a gente consome aqui. Você comentou aqui bastante da causa animal, inclusive em São Paulo você instalou até uma CPI dos animais para ajudar nesse combate aí aos maus tratos, abandono. Como que foi tudo isso? A CPI foi proposta por mim como presidente, foi aceita. Já temos aí 1 ano e meio de CPI, prestes a findar ela. Fizemos algumas diligências em hospitais veterinários públicos. Ela visa apurar os maus tratos, a negligência de forma geral, não só aquele cara que bate no cachorro em casa, mas também um atendimento deficitário no hospital público que tem aqui. A gente inaugurou o 4º agora recentemente. Sabe que o atendimento podia melhorar com relação à quantidade de atendimentos, de exames, a espera. Então a gente fiscalizou tudo isso.
para reportar a prefeitura e cobrar dela. Temos algumas oitivas importantes de ativistas, representantes de organizações sociais como Amparo Animal, que é reconhecido no Brasil inteiro e veio aqui deu um depoimento incrível sobre tráfico de animais silvestres. Conseguimos oficiar inclusive o IBAMA, uma vitória para a gente, o tanto que isso é importante para a causa animal. Conseguimos há 15 dias atrás oficiar o IBAMA e cobrar, a gente oficiou o IBAMA para que ele cobrasse de uma forma rigorosa esses sites de comércio eletrônico e plataformas que vendem animais e sem qualquer tipo de critério. Facebook, por exemplo, tem vários grupos e não existe um controle desses grupos onde animais são traficados. A gente tentou falar com o Facebook, não conseguiu. A gente foi através do IBAMA e do Poder Público e conseguimos aplicar uma multa de 10 milhões ao Facebook. Então, são vitórias que estamos construindo, é um caminho que a gente está construindo da causa animal na política, uma inserção, um trânsito muito importante. E aí, ainda falando da questão animal, tem essa CPI que ajuda na fiscalização e teve um projeto de lei sancionado pelo prefeito justamente para ajudar aí nesse combate, nessa fiscalização, com a ajuda da Guarda Metropolitana, que inclusive você é um grande apoiador, né? Claro. Esse foi o nosso primeiro projeto. Trabalhamos, em vez de quantidade, qualidade. Gastamos 8 meses trabalhando nesse projeto. E depois que ele passou e foi sancionado, inclusive, a gente descarregou toda a nossa energia nos outros, do autismo e outros tantos. Só de autismo fizemos 5 ou 6 projetos. 6 projetos apresentamos já, sem número já sancionado, que é do complexo. Mas enfim, o primeiro projeto foi esse, que trata de causa animal e de segurança pública. Eu tive tanta repercussão na internet por resolver os casos de maus tratos por ser policial. Tá? Então, não deixei de ser policial, sou vereador hoje, sou policial também. Mas na época, como atuante, com a insígnia no peito, eu conseguia resolver a situação de uma forma que um popular não consegue. Que é com a força da insígnia, né? Com a autoridade da Polícia Civil. Então a gente realizou ações com isso e as pessoas me conheceram por isso. Por ser um policial atuante na causa animal. É o cara que vai, entra na casa sob uma situação de flagrante, retira o animal e prende o cara. Então as pessoas me viram nessa situação, acreditaram em mim dessa forma e me pedem isso todos os dias. Então você identifica que o problema é a autoridade. São os policiais que hoje não têm preparo para atender casos de maus tratos. É uma lei fraca, muito fraca que a gente tem, está muito aquém do que a gente deseja e que sequer é conhecida, não na internet, mas nas delegacias de polícia espalhadas pelo Brasil. Os delegados, os investigadores, os escrivães, eles sequer têm conhecimento que essa lei foi mudada, que existe o crime de maus tratos, com pena de reclusão, embora muito baixa. Então a gente quis fazer um projeto que trouxesse como atribuição, com força de lei, a GCM para atender os casos de maus tratos. Para fazer o que o Felipe fazia, por exemplo, todos os dias. Hoje não faz todos os dias porque não tem tempo, mas que fazia todos os dias. Então a gente criou um projeto de lei, um projeto que uniu secretarias, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública com a GCM, Secretaria de Saúde. É uma união intersecretarial que fizemos para construir um único projeto, que prevê e dá essa atribuição para a Guarda atender o caso de maus tratos, atender a denúncia, conduzir o indivíduo cometer os maus tratos, o infrator, para a delegacia, situação de flagrante, entregar esse animal para a prefeitura, pela Secretaria de Saúde, cuidar desse animal, que geralmente está com uma deficiência, uma debilidade, alguma coisa desse sentido. E assim que estiver pronto, cuidado, ele é entregue para os protetores regularizados junto à prefeitura, para as ONGs, para os protetores dependentes, para que eles façam a adoção. Só a parte final, e claro, ele ainda recebendo um subsídio da prefeitura para manter aquele animal vivo e bem, até que essa adoção seja realizada. Então a gente dividiu as tarefas entre todas as secretarias e até o social, que é a pessoa, o protetor, a ONG. É que ela faça um trabalho, comparado com o que é hoje, muito pequeno, que é de receber o animal pronto, saudável, fomentar a adoção responsável, que ela entende muito mais que a prefeitura, por exemplo. Então, dando um exemplo, a pessoa tem uma denúncia, ela vai ligar para um setor, está sendo regulamentado isso, um setor específico de GCM, especializado, vai ligar, a GCM vai atender, a GCM vai até o local, fazer um filtro, vai até o local,
E se tiver situação de flagrante mesmo, ela vai conduzir o cara preso em flagrante, ou a pessoa, a autora, até a delegacia. Ou seja, a pessoa não vai ter que invadir a casa de alguém, não vai ter que correr riscos, ela vai ter a força policial que ela sempre tanto torceu e pediu pro Felipe durante muito tempo. Ela vai ter isso agora regulamentado na lei municipal aqui de São Paulo. Então, a gente conseguiu fazer esse projeto, foi uma grande vitória também, e a aplicação dele depende de algumas regulamentações, já está em vigor, e eu mesmo pretendo no segundo semestre dar vazão a ele, eu na prática, mostrar como que a lei vai ser aplicada. E como você até falou, as pessoas têm um certo medo de entrar na política, porque acha que não faz nada, só ganha o dinheiro público. Mas é interessante, é importante até mostrar, falar para as pessoas qual que é o trabalho que se faz, né? Você disse, as pessoas acham que o político ganha bem e não trabalha. Elas não estão erradas. Só que a visão do ganhar bem, ela está errada. O que eu quero dizer com isso? Se você dá um salário bem mais alto do que a maioria das pessoas ganha, salário mínimo, etc. Um salário aqui de vereador de São Paulo é um salário bom. Salário bom, não é um salário baixo, é um salário bom para você viver. Só que o tamanho da responsabilidade. Então eu quero dizer o seguinte: o grande problema está em receber um salário bom e não trabalhar. Porque deve-se receber um salário bom para trabalhar bem. Afinal, você está fazendo leis para milhões de pessoas. Então eu acho justíssimo um vereador de São Paulo, por exemplo, ter um salário bom para cuidar de 3 milhões de pessoas, desde que ele trabalhe. Desde que ele trabalhe, desde que ele faça, desde que ele entregue isso, não só para quem votou, mas para toda a população. Então a gente tem eu só quis fazer esse gancho porque eu acho que a gente tem um conceito totalmente desregulado da política, com base no que os políticos entregam mesmo, que é muito pouco. Eu vejo hoje, estou aprendendo ainda tanto de ferramenta que a gente tem para trabalhar. Não é fácil vencer o sistema, a burocracia, todos os órgãos, as instâncias de poder se conflitando, mas a gente tem ferramentas boas para trabalhar. E o vereador que faça, ou o deputado que faça, ou o político, enfim, de uma forma geral, o senador, sei lá, que faça um trabalho digno, tem que receber bem, porque é uma baita responsabilidade. Então ele tem que entregar. Inclusive, o que muita gente não sabe, porque desconhece, não tem o acesso a esse conhecimento, que até mesmo para um projeto de lei ele ser sancionado pelo prefeito, governador, seja lá qual for, tem várias etapas. Tanto da parte de ver que é uma questão jurídica correta, as comissões, dependendo do tema, porque não é simplesmente elaborar e fazer, né? Exato. E aí, assim, a gente tem várias ferramentas para trabalhar aqui, que eu posso aqui resumidamente falar, que dificilmente as pessoas sabem. Até os meus seguidores mesmo, as pessoas que me acompanham, não sabem tanto de coisa que a gente fez. Eu já fiz mais de 10 praças pets, por exemplo, na região da Zona Sul de São Paulo. E eu não divulguei nenhuma ainda. Já fiz mais de 10 praças pets, que é mais do que o cachorrinho ir lá e fazer um xixi. Não, ele resolve um problema social, ele evita que o animal fuja, ele evita briga, ele permite que exista uma interação entre os moradores da região, um espaço, inclusive de higiene, todas as praças pets com coleta específica de resíduos, entra uma questão ambiental, que a criança vai ver. Então a gente tem muito trabalho à disposição, tem que ter vontade para fazer. Hoje na Câmara eu acumulo algumas funções, mesmo sendo vereador de primeiro mandato, um dos mais novos que tem aqui. Eu sou presidente, por exemplo, da Comissão de Saúde da Casa, já há 1 ano e meio, desde que entrei. Pela expressividade dos votos, a gente teve essa oportunidade de presidir, isso me traria mais destaque, isso me traria mais responsabilidade, porque afinal são 7 vereadores, entre oposição e situação, eu fico no meio. Eu sou extremamente apartidário, é muito bom que todo mundo está assistindo isso saiba. Eu costumo dizer que meu trabalho não tem esquerda nem direita, não entra nesse tipo de embate, porque eu luto por causas. Causa não tem lado, nem esquerda nem direita, não tem nada disso. Então hoje estou na Comissão de Saúde presidindo com 3 vereadores da oposição e 3 da situação. E aonde eu vou, onde eu acho que tem o benefício para a sociedade, para a população. A gente já fez, só esse semestre, mais de 10 audiências públicas. É a comissão que mais fez nos últimos anos audiências públicas em um semestre, por exemplo, é a nossa, é a minha que eu presido, que é de saúde, que é trazer as pessoas, é abrir para o público e discutir projetos de lei interessantes ou temas pertinentes à saúde da cidade e abrir para as pessoas. Então a pessoa se inscreve, ela tem tempo de fala, eu coloco ela do meu lado e ela fala o que está acontecendo no bairro dela, qual que é o problema, sobre aquele assunto que ela acha, representantes sindicais, organizações sociais.
a gente consegue construir, chegar no relatório a partir dessas audiências, para fundamentar a sua discussão do projeto de lei lá no plenário. Isso, inclusive, é algo muito importante de todo mundo saber, de questões de audiências públicas, que você pode participar, falar o seu problema. Muitas vezes, o que chega até, por exemplo, um vereador, não é exatamente aquele problema que tem que ser resolvido, e através da fala da população, que isso é importante, né? Porque a Câmara, ela é a casa do povo, não é? Então o povo tem que participar, tem que prestar atenção e ajudar para que os vereadores possam fazer um mandato correto, que possa trazer benefícios efetivos, né, na sociedade. Então isso é muito bacana, até para vocês entenderem como tudo funciona aqui quando você está participando de uma audiência pública, você vai acompanhar o resultado, vai ouvir as discussões de ambas as partes. É muito bom. E tem que fazer isso, né? É muito bom, e você vê, é triste você constatar que, por exemplo, uma audiência pública, já pegamos a audiência pública com 80 inscritos. Um número bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Já peguei audiências públicas com 5 inscritos. A gente está falando de 13 milhões de habitantes. Ou seja, as pessoas não participam como deveriam. Para criticar, para perguntar, tem que estar lá. Então eu me pergunto, dos meus 98.717 votos, ou de 13 milhões de pessoas, quantos será que entraram no site da Câmara Municipal para ver sobre cada vereador, ver sobre qual projeto ele está falando? As pessoas não fazem isso. Aí é a parte que eu digo que nós somos preguiçosos politicamente falando. Como sociedade, eu me incluo nisso, tá? Eu era esse cara preguiçoso. Eu era um cara que não pesquisava muito antes de votar, porque eu perdi a fé. Hoje eu estou numa posição de falar, tenham fé, dá para trabalhar, porque eu vi o outro lado. Então a gente pede que as pessoas participem das audiências, participem do plenário, é aberto. Vocês podem vir conhecer, o meu gabinete é aberto. Quem quiser vir aqui, vai ser muito bem recebido, vai falar comigo que se a gente puder, a gente passa 3 horas falando. Então que as pessoas construam isso com a gente. Você vê, além dessa comissão, e você falou para que as pessoas não sabem, para as pessoas que não sabem, um projeto de lei, ele não sai daqui direto para a sanção ou direto para o voto. Eu escrevo, porque eu posso escrever qualquer coisa. Ele tem que passar por uma série de comissões na casa para ver a legalidade, ver se está de acordo com as leis, não só municipais, estaduais, federais, está indo de encontro ou em desencontro com a Constituição. A gente passa por comissão de administração pública, a gente faz comissão de finanças para ver se vai trazer um impacto prejudicial para a cidade ou não, se esse projeto não vai impactar negativamente, né, a parte financeira da cidade, que não vai poder, ou se não tem problema, se não tem ônus financeiro, se não vai ter que tirar de outro setor para colocar aqui, então é aprovado na comissão de finanças, e por aí vai. Então tem várias comissões que o projeto passa, nas áreas que ele é pertinente, até que ele seja aprovado nas comissões, vai para o plenário, no plenário ele é defendido, quando é o caso, e ele vai para a votação. Votou na primeira votação, foi aprovado, volta depois para a segunda votação. Aprovou a segunda votação, aí sim, ele vai para a sanção do prefeito. Já aproveitando aqui da questão do autismo e síndrome de Down, que passou ali pela Câmara, conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Esse projeto que virou lei, né? Eu costumo referir, projeto não, é lei já na cidade de São Paulo, e as construções começam em breve, de um grande complexo, grande, lindo, maravilhoso e melhor e único no Brasil. Não existe no Brasil, esse é o primeiro complexo, centro de atendimento, por assim dizer, para pessoas com autismo e síndrome de Down. Tá? Esse centro de referência no atendimento a essas duas condições, ele não se diz respeito a só um setor, como tirar um documento para uma pessoa autista em dificuldade, ou inserir uma pessoa autista, seja adulto ou adolescente, enfim, no mercado de trabalho. Mas ele fala em um complexo que atende todas as vertentes, inclusive das mães e pais atípicos. A gente sabe hoje, aprendendo na prática, que a mãe de um autista, por assim dizer, ela dedica a vida 100% ao filho autista. E ela não tem a vida dela. Ela perde a qualidade dela de mulher, de esposa, ela perde o cuidado pessoal, ela perde a oportunidade, a carreira, porque ela tem que viver para a criança que realmente demanda isso. Então a gente, nesse complexo, a gente vai ter um setor que vai tratar de documentos, para auxiliar as famílias dos autistas a tirarem documentos. A gente vai ter um setor de gestão de mercado de trabalho, como eu vinha falando. A gente tem vagas sobrando para autista hoje no mercado, só que eles não sabem ou não estão preparados. Vai ter um centro, um pedaço, um setor nesse centro, nesse complexo, que vai fazer
a questão profissional dessas pessoas autistas, vai capacitá-los, cursos, treinamentos e direcioná-los para o mercado de trabalho. Vai ter a parte sensorial, que é para a criança aprender a conviver, aprender a identificar. Vai ter a convivência com outras crianças, o setor de esporte, é inclusão real. Para você ter uma ideia do tamanho, cerca de 10 mil metros quadrados o lugar onde vai ser construído. A gente quer fazer, por exemplo, um setor ligando a causa animal com a ecoterapia, que é onde a gente vai pegar cavalos resgatados, cuidados e preparados para auxiliar essas crianças com síndrome de Down e autismo com a ecoterapia, que é extremamente eficaz, está mais que provado. Então é realmente um complexo todo, e quando eu falo das mães, um setor para elas também, para os pais, para as famílias, né, dessas crianças que precisam de oportunidades também. Então uma porcentagem dos empregados que vão ter, dos trabalhadores nesse complexo inteiro, necessariamente vão ser ofertados para mães e pais atípicos. Ou seja, a gente consegue garantir essa questão de emprego para essas famílias que tanto precisam. Então a gente fica muito feliz, é um projeto que a Causa Autista hoje é a nossa menina dos olhos, costumo dizer. A gente está 100% nela, aprendendo cada dia mais, e esse projeto, que é pioneiro, não existe no Brasil inteiro, começa a ser construído em breve, nos próximos 1 ou 2 meses começa a construção, para que seja entregue até o final do ano, se Deus quiser, para realmente ser uma referência de São Paulo para o mundo, um lugar onde realmente as pessoas, e não só os autistas, né, as pessoas com síndrome de Down, mas os familiares, entrem e se sintam realmente cuidados, e consigam fazer um ciclo todo de atendimento para sair de lá com alguma melhora na sua vida. É muito bacana. A gente viu então que não é uma tarefa muito fácil ser um vereador, porque tem muitas outras questões, comissões, e o processo ele é demorado. E eu acho que para encerrar, Felipe, o que você espera aqui dos seus próximos anos? Eu sou bem sincero com as pessoas, eu falei isso aqui 3 vezes só hoje. Eu sou bem direto com as pessoas que me acompanham, que torcem por mim e que apostam aí algum tipo de esperança em mim. Hoje o meu trabalho está disseminado nas redes sociais, ou seja, eu atinjo um público do Brasil inteiro. Isso não é segredo para ninguém, nunca foi. Quando assumimos para vereador aqui em São Paulo, era nítido, e eu sei disso mais do que ninguém, porque eu vejo a interação das pessoas comigo nas redes, o quão triste é você ter tanta gente do seu lado, trabalhar sim por 13 milhões, que é gente pra caramba aqui em São Paulo, mas ficar limitado em São Paulo. Então, perdi a conta de quantas vezes publiquei projeto aprovado, como esse do autismo, e recebi mensagens de pessoas do norte do Maranhão. Pô, que legal, obrigado por esse projeto. Eu falo, poxa. Ela, obrigado por esse projeto, agora estou muito feliz que eu vou poder levar meu filho autista. Obrigado pelo projeto de castração que você fez, ficamos não falando dele, uma virada castração, uma coisa incrível que a gente vai fazer aqui em São Paulo, castrar 20 mil animais em um final de semana. Isso a gente quer passar para o Brasil inteiro, para que seja castrado 500, 1 milhão no final de semana, com cobertura nacional, ou seja, conscientização a todo vapor, mais do que as castrações, que já é uma grande coisa. Então as pessoas me agradecem pelo trabalho, sem saber que a minha lei é municipal e não as alcança. De outra sorte, outras pessoas falam, poxa, parabéns, que pena que essa lei não vem para mim. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Então existe uma expectativa da próxima campanha de deputado federal eu concorrer. Nessa decisão não está tomada, né? A gente está em época de pré-candidatura, eu sou pré-candidato, para tomar essa decisão na hora certa, se for para acontecer. Se ficar em São Paulo como vereador, quero fazer muito mais do que já fiz até agora. Mas até por essa expectativa de quem sabe concorrer ao novo pleito, nós nos fechamos aqui durante muitas horas, durante muitos dias e falamos, vamos trabalhar muito e tentar fazer em 2 anos o que faríamos de repente em 4. Por isso que eu peguei a Comissão de Saúde, por isso que eu peguei a CPI dos animais da presidência, por isso que a gente tem aí 3 projetos sancionados, mais 6 aprovados, mais 35 protocolados. Por isso que a gente fez tantas reformas, tantas praças. Por isso que a gente atende pessoas aqui todo dia, de meia em meia hora, vem que a gente fazer reunião aqui. A gente falou, vamos tentar se desdobrar para caso o resultado seja satisfatório, a gente ter a condição de chegar num próximo pleito e falar assim, não vote em mim pelo que eu vou fazer, veja o que eu estou fazendo. Então, eu sou muito, nesse ponto, eu preciso admitir que eu sou muito consciente em saber que seguidor não ganha, que rosto não ganha, que falar não ganha. O Felipe de antes, que virou vereador,
Também não prometia, porque eu não consegui prometer, porque eu vim dessa cultura de ver político prometendo e não cumprindo. Mas eu falava, olha o que eu já faço nos resgates. Eu quero fazer isso virar lei. Me ajuda. Me dá um voto de confiança. Eu fiz isso. Esse era o Felipe. Deu certo. O Felipe, se for concorrer a outra coisa, já é o Felipe vereador. Então não adianta falar o que eu fiz há 2 anos atrás. Nem o que eu posso fazer. Tem que pegar o que eu fiz nesses 2 anos e falar, eu quero reproduzir isso para o Estado, quero reproduzir isso para o Brasil inteiro e muito mais. Mas olha o que eu fiz. Então essa é a nosso lema, nossa teoria, nosso insight de trabalho é esse. É ter coisa comprovada no papel para falar, eu fiz isso, cara, me dá uma outra chance. Então se eu ficar aqui respondendo a sua pergunta, eu vou fazer muito mais do que eu já fiz e vai-se lá saber quais serão os voos próximos daqui a 4 anos, se uma reeleição para cá, se um outro tipo de cadeira, não sei. Se alguma secretaria, não sei. Mas essa vida pública, embora tenha um fardo muito grande com relação à vida pessoal, você ter um lugar desse para trabalhar e receber pessoas aqui de várias bandeiras e demandas e você depois entregar um resultado e ver ela chorando de alegria, isso não tem preço. Por isso que eu vou ficar e quero construir muito mais nesse caminho político. Ainda tem muita lenha para queimar. Se for para concorrer ao novo pleito, que eu faça muito mais do que eu fiz para agora atingir o Brasil inteiro. É isso que eu posso te dizer. Por favor, suas considerações finais. Quero dar minhas considerações finais. Agradecer mais uma vez a sua iniciativa. Acho que vocês, o programa, a equipe que está aqui, parabéns. É uma função muito, muito importante. Estou falando de vocês, tá, cara? Eu preciso enaltecer isso. Vocês darem essa entrada desse conteúdo, que às vezes é muito chato para muita gente, para que ela veja que não é tão chato assim, para que ela veja que é legal, para ela se estimular a aprender, isso é muito importante. Então eu enalteço vocês que constroem esse tipo de conteúdo. Obrigado. Porque se não fosse esse tipo de pessoa, como vocês, provavelmente eu não conseguiria falar das coisas boas que eu estou fazendo aqui. Então, parabéns por isso. Cumprimentando vocês que estão assistindo. Para quem não conhece meu trabalho ainda, passe a conhecer. Lutamos pelos animais, lutamos pelas pessoas, causa autista, síndrome de Down, proteção à mulher. Está tudo na internet, para que todo mundo veja nossa rotina diária. Quem sabe você passa a nos acompanhar e nos ajude também. Valeu. Isso aí, quem quiser seguir então o Felipe nas redes sociais, está passando aqui embaixo. Tanto o perfil do vereador quanto o Instituto Felipe Beccari, a causa é o luto pelos animais, o projeto também dele. Pode seguir, acompanhar o trabalho dele e também fazer perguntas, se ficou com alguma dúvida, quer saber um detalhe a mais, quer conhecer também aqui o gabinete dele, pode mandar mensagem que ele falou que é aberto, ele faz o churrasco para todo mundo. Tem o e-mail lá na Câmara, tem um e-mail, pode mandar e-mail, pedir agenda, junta um grupo, vem aqui, a gente faz uma reunião, vocês conhecem o plenário, conhecem a nossa rotina, tomam um café, é super tranquilo, muito mais do que vocês imaginam. Tá bom. Então é isso. Obrigado para todo mundo que está aqui. Obrigado, Felipe. Continuamos com a programação normal aí da TV Barueri.live.